falar da primeira infância, da criança, dos aspectos psicológicos, nós convidamos o psicólogo Antônio Carlos Morita para a gente poder bater um papo e falar desde o nascimento, essa primeira infância, até que idade vai. E é isso que a gente vai saber agora. E quais são os tipos de comportamento que a criança tem. Doutor Morita, essa primeira infância vai de quando a quando? Vai do 0 até os 5, 6 anos de idade, por aí. Certo. E nessa primeira fase da primeira infância, o bebê nasce. Sim. E qual é o comportamento que os pais têm que ter com esse bebê? Ok. Primeiro, ele tinha uma grande receptividade, porque o bebê vai passar por uma série de etapas na vida dele que vão precisar para construir sua identidade saudável. E essa receptividade dos pais, né, que é acarinhar, que é amamentar, que é cuidar, que Conversar é educar. também. Pode conversar também com a criança, pode falar com ela o tempo todo, pode falar até com a criança, se quiser, para criar um relacionamento já mais cedo, até quando ela está dentro da barriga da mãe. Pode começar essa conversa, não há nada, não há nenhuma contraindicação, pelo contrário, é uma forma já de preparação para conviver com essa criança. A criança, ela não precisa só de alimento. Tá? Na boca dela, só adianta você colocar apenas alimentos, você tem que deixar ela sugar, por exemplo, o seio. Você dá o seio para a criança, ela continua até ela esvairir, até ela relaxar. Por quê? Porque ela tem uma necessidade psicológica de sugar também. Então, pensar que você deu uma madeira, que já deu uma madeira inteira, já é suficiente? Não, espera que a criança vai sugar também. É interessante essa questão de sugar, que tem alguns animais que foram feitos experimentos mostrando um paralelo. Por exemplo, pegaram pintinhos, né, e colocaram eles num viveiro, onde uns podiam bicar a terra, pegar minhoca, bicar o terreno macio, e outros não podiam. Outros tinham só arame. O terreno era sólido. Era sólido. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, quando eles viraram franguinhos, esses que não podiam bicar o solo, macio, ficaram todos agressivos. Eram franguinhos agressivos que atacavam os outros, né? O que as mães fazem? Elas perguntam muito para mim, como é que faz? Meu filho, posso pôr ele no quarto? Verdade. Posso... Dormir, vai para o outro quarto, vai no berço ou fica no quarto do pai e da mãe? Fica no quarto, o que faz, o que não faz? Então é assim, o que não pode é dormir junto na cama dos pais. Isso não pode, não deve. Isso pode criar sequelas para a criança. Ela tem que descobrir, já desde pequenininha, que ela tem um ambiente dela, que é o bercinho dela. Se por questões das circunstâncias, o quarto do bebê é muito longe, ou você tem babá eletrônica também, que não impede que você vá lá, né? Porque no início é importante que você vá lá e atenda o mais breve possível essa criança. Porque ela ainda... Tudo que acontece de fora para dentro é como se acontecesse dentro dela, porque ela não conhece o outro ainda. Então, se ela estiver passando necessidade, fome, essa necessidade é como se fosse ela mesma, é algo ruim dela própria. Então, a gente precisa suprir essa necessidade. Doutor Morita, uma das coisas que se discute muito hoje em dia é o uso da chupeta, porque as mães acham que colocar a chupeta acalma a criança. E a sucção que ela vai ter. E muitos defendem o problema da arcada dentária, que depois vai atrapalhar a dentição. Tá. O que você fala? É uma questão de escolha, porque a chupeta foi um dos melhores inventos que se fez, né, para poder suprir a necessidade de sugar. O que ela não deve é substituir o afeto, substituir a alimentação, mas a criança ela precisa sugar independente, tanto que ela pega qualquer coisa, põe na boca. Na fase oral, ela vai morder, quando ela já tem dentinho, ela quer morder as coisas, ela quer pôr na boca, ela precisa trabalhar a sua boca. É uma forma de dar equilíbrio para ela, é uma forma dela aprender a dominar o espaço dela, é uma forma dela de dominar o mundo, inclusive. Né? Então, essa chupeta, ela é bem-vinda, a chupeta, não é mal-vinda, não. Tem o problema do dentista, do dente e tal, mas o que você prefere, né? O dentista ou, muitas vezes, um filho psicótico, né? Esquizofrênico, né? Não quer dizer que toda criança vai virar esquizofrênico, mas as doenças mais graves se instalam aí na fase oral. A esquizofrenia,
as doenças psicose em geral, elas se instalam nessa fase oral. Ah, tá. Segundo a psicanálise, está importante frisar aí para o espectador que eu estou dando uma referência psicanalítica para esse desenvolvimento aí que a gente está relatando das crianças, né, da primeira infância até os 5 anos de idade. E brincar com mais crianças é importante. Brincar é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? A brincadeira, a importância de brincar, é que o brincar, ele vai treinar a gente para trabalhar, para a vida. Porque o trabalho é o substituto do brinquedo. Você continua brincando, no início você essa brincadeira, ou a importância do brincar é que o brincar é uma conexão entre o mundo interno e o mundo externo. Eu vou aprender, até o Winnicott, que é um psicólogo, um nobre psicólogo em inglês, que foi um que desenvolveu muito a teoria de infância, que falou muito, um pediatra, psicólogo, não, desculpa, ele é pediatra, mas é um psicanalista pediatra, ele tem uma expressão, muita expressão na psicologia infantil, ele é um dos maiores nomes da psicologia infantil, ele chamava de objeto transicional, que é o objeto que intermedia a questão do mundo interior e o mundo exterior. Tá? Por exemplo, a criança pega aquele paninho, aquele brinquedo, aquela coisa que representa uma parte dela e uma parte externa de fora, que é a mamãe. Entendeu? Uma transição entre a independência com relação ao outro e a ela mesma. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade dos 2 aninhos e explicar uma coisa. Nos 2 aninhos, a gente já está na fase anal. Tá? Já passou a fase oral no primeiro aninho, né? E nós já estamos na fase oral. Só que a fase oral ela tem 2 fases. Uma fase oral que é chamada só de oral mesmo, depois tem a oral sádica, que é quando a criança presta os dentes e ela quer morder, começa a morder e ela tem uma certa satisfação em fazer isso. Se ela ficar com fixação, ela pode querer fazer isso o tempo todo nas pessoas, nas outras crianças. Às vezes ela faz um pouquinho disso. Tá? A criança, ela é, entre aspas, um pouquinho doente, né? Porque ela faz coisas, né, meio absurdas, né? Mas normal, esse doente nas nossas referências, para o desenvolvimento dela, aquilo é normal. Então, por exemplo, tem uma fase chamada esquizomaníaca, que é a fase dos 2 anos de idade. Esquizo porque é dividido entre o que é real e o que não é real. A fantasia A fantasia e a realidade. Só que ela é esquizo e é maníaca assim. Eu tenho 2 partes de visão. Uma parte maníaca e uma parte impotente, depressiva. A criança chuta a canela da mãe, a criança bate na mãe, a criança faz uma série de coisas, fica agressiva, mas depois a criança, daqui a pouco, se a mãe desaparecer, ela fica desesperada e quer encontrar a mãe, quer achar essa mãe, porque ela é dependente dessa mãe. Então ela tem um sentimento de ambivalência que a gente tem, um sentimento de dependência e um sentimento de querer ser independente. Então aquele rapaz, por exemplo, que aconteceu há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, um filho de policiais que saiu dirigindo o carro e matou os pais, a avó, matou a família toda. Você vê uma coisa, rapaz, nessa idade de 2 anos, a gente precisa se sentir potente, onipotente. Ele é um menininho cheio de doenças, cheio de problemas. Então ele não conseguia sentir essa potência dele, tá? Não tinha como, porque ele é um menino frágil, doentinho. E os pais eram policiais. Mas esse menino, então, e o que ele fez? Né? De repente, ele fantasiou, porque ele era um menino que tinha fixação nessa fase, que a criança precisa se sentir potente, ela precisa se sentir um pouco poderosa. Por isso que ela fala, é meu, não sei o quê. E você, se for dela mesmo, você deixa. Se não for dela, você fala, não é seu, não, é pronto. Mas ela se acha onipotente. E, de repente, ela cai. O que esse menino fez? Ele se achou onipotente, achou que ele podia matar até os pais. Como é esquizo, a outra parte não está vendo, entendeu? Esquizo quer dizer dividido. Aquela parte que estava atuando criminosamente, matando os avós, é aquela parte onipotente, porque o pai e a mãe tinham arma em casa, ensinou a atirar, ensinou a dirigir, tanto que ele dirigiu o carro. Então os pais pegaram uma criança e ensinaram coisas que são inadequadas para ela. O que ele fez? Ele usou a fantasia dele de adolescente, a loucura do adolescente, foi lá e matou os pais. Quando viu o que tinha feito, ele não tinha saída mais, porque ele dependia daqueles pais. Aí veio o outro lado depressivo dele, que ele fez a autodestruição, porque ele não conseguia. E o esporte para criança? O esporte é importante, já pode colocar no esporte. A criança, mas principalmente perto dos 5 anos de idade.
entendeu? Para a criança começar a aprender uma coisa no esporte. Porque a criança perto dos 4, 5 anos, 3,5 já está assim, ela fica muito competitiva, extremamente competitiva. Então, e egoísta. E egoísta, demais, né? É verdade. Então, nessa questão dela, dessa competição dela, colocar no esporte é bom para ela aprender a compartilhar, aprender a perder também, porque ela não sabe perder. Ela quer ganhar a qualquer custo, ela não tem ética. A criança ainda nessa idade, ela é sem ética. Você vai brincar com ela com algum jogo, se ela puder roubar e ludibriar, ela vai fazer, vai manipular, vai levar vantagem, ela ganha, ela quer ganhar de qualquer maneira. Mas tem dessa fase também muita pergunta sobre a criança hiperativa, né? Como é que faz com a criança hiperativa e tal, que a criança é hiperativa, não é hiperativa. O diagnóstico de criança hiperativa é uma coisa bem complexa, não é uma coisa tão simples assim. Muita gente confunde criança que é um pouco agitada com criança hiperativa e já vai dando diagnóstico, é hiperativa, não, nem sempre a criança hiperativa, a criança agitada é hiperativa. Nem sempre, né? O hiperativo, ele costuma ser mais agressivo, ele tem mais dificuldade de lidar com frustração, ele derruba as coisas, ele não tem muito equilíbrio, entendeu? E ele não para de jeito nenhum, ele fala muito, o hiperativo. Não absorve direito. Não para pensar, para ouvir, então vai nessa linha aí, tá? A gente pode falar numa outra ocasião sobre essa hiperatividade, tá, doutor Podemos Morita? falar sobre várias coisas, né? Isso. Em relação às crianças. Isso. Né? Você vai continuar nosso convidado, hein? Tá bom. Estaremos aí, a hora que você quiser. Se você é tia, se você é avó, se você é bisavó, tá aí uma dica importante que o psicólogo, o doutor Antônio Carlos Morita, acaba de passar pra gente.